Brasil Justiça desta semana vai abordar 2 projetos do Tribunal de Justiça da Paraíba. O Conhecendo o Judiciário, onde os estudantes podem aprender sobre o funcionamento do Poder Judiciário e esclarecer dúvidas, e também o Pró-Endividados, que tem o objetivo de ajudar as pessoas endividadas a saírem dessa situação. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leandro Santos, magistrado há 26 anos. Doutor Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa do MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, Renata, essa oportunidade de estar aqui no programa Brasil Justiça e esclarecer esses projetos do Tribunal de Justiça da Paraíba que têm grande alcance social. Então, vamos aproveitar esse momento para tirar dúvidas e esclarecer aspectos desses projetos que são de muita utilidade para a cidadania. O senhor é coordenador do projeto Conhecendo o Judiciário. Eu gostaria que o senhor explicasse por que ele foi criado e qual o objetivo. O Poder Judiciário ele chegou a uma conclusão de que não se comunica muito bem com a população, com a sociedade em geral. E aí a solução seria exatamente aprimorar os mecanismos de informação para que a população, de um modo geral, pudesse então compreender o judiciário, saber do seu funcionamento. E aí o Brasil já tem outros projetos, outros tribunais já desenvolvem projetos parecidos e veio a minha ideia de desenvolver algo diferente, com uma metodologia diferente. E aí surgiu então o projeto Conhecendo o Judiciário e nós estamos trabalhando muito para otimizá-lo e vamos trazendo esses alunos, esses estudantes do ensino médio e também universitários para que eles possam conhecer o judiciário, saber o que é a sua justiça, a sua casa de justiça. E tem sido muito proveitoso o trabalho desenvolvido desde então. Esse projeto ele é voltado apenas para estudantes ou não? Não, nesse primeiro momento nós fizemos uma abordagem mais para estudantes secundaristas e também para universitários. E agora estaremos incrementando o projeto para atingir outros segmentos da sociedade. Clubes de serviço, clubes de mães, grandes empresas, enfim, nós vamos alcançar a maior quantidade de pessoas possível exatamente para dar esse alcance que é o objetivo maior do projeto. O propósito desse projeto é aproximar os alunos do tribunal? Também porque muitas vezes os alunos de direito não têm uma atividade prática nesse sentido de ir ao tribunal, assistir às sessões, saber o que é o desembargador, o que é o juiz, o que é uma câmara, o que é uma sessão, o que é um tribunal pleno, e o projeto facilita e se torna também um aprendizado, uma grande sala de aula para esses alunos que não têm a oportunidade de no dia a dia estar lá no tribunal e ver como é que ele funciona. Então esse projeto consegue trazer a prática para a realidade do aluno. Exatamente. E o aluno de direito, por exemplo, que não tem a prática, que não tem a vivência prática do poder judiciário, do funcionamento dos seus órgãos, ele vai ter muita dificuldade na vida profissional. As ações sociais em defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana também ganham destaque? Excelente pergunta, Renata. Há uma falsa ideia de quando se fala no Poder Judiciário, ou mais simplesmente na Justiça, de que ela é apenas o processo penal, o réu, a condenação, o presídio. E não é isso. As ações sociais hoje, essas que defendem a cidadania, estão na maior parte do grande volume de processos que nós temos. Então, eu vou dar alguns exemplos para que os telespectadores possam entender esse funcionamento. Hoje é muito comum ações versando sobre planos de saúde. As pessoas estão discutindo os valores e os valores muitas vezes são aumentados por força da faixa etária. Então o idoso que pagava uma mensalidade de R$300 passa a pagar R$1.000. Isso é uma abusividade, afronta o código, o estatuto do idoso. Então as ações que tramitam no judiciário é exatamente para coibir esses abusos e favorecer um aspecto da cidadania que é exatamente a do idoso, esse momento mais difícil da vida, do envelhecimento, onde você vai precisar mais do atendimento médico e hospitalar. Nós temos muitas ações hoje, que isso é muito comum, para o fornecimento de medicamentos. E são medicamentos caríssimos que o poder público não fornece de forma voluntária. Então,
As pessoas procuram, essas ações têm uma tramitação extremamente célere, são concedidas antecipações de tutela, ou seja, liminares, para que o poder público seja compelido a fornecer esse medicamento. Quando não cumpre a decisão judicial, nós bloqueamos contas, nós fazemos pagamentos em prol dessas pessoas, exatamente para que a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a vida, a qualidade de vida sejam preservadas. Então, as ações sociais hoje são o grande relevo do Poder Judiciário. Então, nós estamos desmistificando aquela história de justiça como algo negativo, como algo ruim, ligado a processo, a cadeia, a presídio, a condenação, que não é só isso, isso é uma parcela, mas uma parcela bem pequena em comparação com esse grande volume das chamadas ações sociais. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leandro Santos, vai falar mais um pouco do projeto Conhecendo o Judiciário. Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e a Academia Mineira de Direito Militar, realiza nos dias 12 e 13 de novembro o curso de atualização em Direito Militar. A capacitação oferece 25 vagas aos magistrados filiados à AMB. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o projeto do Tribunal de Justiça da Paraíba, Conhecendo o Judiciário, onde os estudantes podem aprender sobre o funcionamento do Poder Judiciário e esclarecer dúvidas. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leandro Santos, vai falar mais um pouco desse projeto que existe há um ano. Doutor Leandro, como tem sido a receptividade do projeto Conhecendo o Judiciário? Excelente, porque para todas essas pessoas que estão indo ao tribunal e muitas vezes entrando pela primeira vez, tudo é novidade. Eles não sabem como funciona, eles não sabiam que o tribunal existiam aqueles órgãos, os desembargadores, os juízes, a atividade do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados. Então, eles perguntam, eles participam, a receptividade, enfim, tem sido exatamente o objetivo que nós almejamos desde o início do projeto. O senhor tem alguma história interessante para contar para a gente desse projeto? Uma história interessante desse projeto é a metodologia, como a gente definiu, como ele iria acontecer. Então a gente pensou, vamos fazer algo diferente. Nós vamos receber jovens. E os jovens têm que ter uma linguagem própria para você falar com eles. Não adianta eu ficar com expressões jurídicas, falando termos, né, do juridiquês. Então isso não funciona. Então a gente não vai entender absolutamente nada. Eles querem uma linguagem deles, nessa linguagem usual hoje, que até as redes sociais traduzem isso com muita claridade. Então a gente fez um rap. Então a gente idealizou, contratamos um compositor, um cantor de rap. Eu desenhei algumas partes da composição, ele transformou isso numa música, e esse música é como se fosse exatamente o símbolo do projeto Conhecendo o Judiciário. Então, quando a gente inicia a visita, que os alunos se sentam no tribunal pleno, como se fossem os desembargadores, né? Eles se sentem importantes, eles estão ali na casa deles, sentindo que realmente aquela casa pertence ao cidadão. E a gente manda abrir esse evento, esse momento com um rap, então aquilo já desperta a curiosidade dele, porque o som, a batida, a musicalidade desse estilo musical já atrai a atenção dos jovens. Aí, a gente está dentro de um poder judiciário, dentro de um tribunal, onde a gente pensava que ia encontrar pessoas carrancudas, porque o juiz tem sempre esse aspecto de ser um homem carrancudo, velho, e eu sou jovem, né? E tenho um aspecto de jovem, e jogo um rap, lançando as notícias dessas ações sociais nesse novo formato. Então isso é muito interessante, eles ficam rindo, ficam
bem, vamos dizer assim, mais soltos, mais leves para exatamente melhorar esse intercâmbio de informação. Existe uma cartilha do projeto Conhecendo o Judiciário. O que consta nesse material? Essa cartilha é importante também porque ela foi escrita numa modalidade de gibi. Tem as figuras, os personagens, o juiz, o cidadão comum, que vem pedir informação num balcão e ele sabe como é que vai ter acesso à justiça, se ele não tiver advogado, como é que ele deve fazer. É uma cartilha com uma linguagem bem coloquial, bem simples, para informar a população dessas notícias mais necessárias quando você necessita procurar a justiça para defender o seu direito. Algum outro tribunal já demonstrou interesse em aplicar esse projeto? Esse projeto é mais ou menos recente, então nós estamos ainda otimizando, vamos escrevê-lo, se assim for da vontade da presidência do tribunal, no projeto Inovare, como uma novidade. Logicamente o projeto Inovare tem o programa Inovare, ele tem aqueles requisitos específicos, vamos procurar preenchê-los para que depois, havendo essa expansão, e outros tribunais possam então adotá-lo, porque ele não é só bom para o Tribunal de Justiça da Paraíba, ele é bom para o judiciário como um todo, porque o judiciário quer novas formas de comunicação com todos os segmentos da sociedade. Quem quiser participar das visitas deve fazer o quê? Nós criamos um link no site do Tribunal de Justiça, tjpb.jus.br, e aí as pessoas preenchem um pequeno formulário dizendo a data que pretende fazer essa visita, colocando o nome da pessoa, que é o responsável pela escola, pela universidade, e aí nós vamos agendar, confirmar o agendamento, e essas visitas então ocorrerão normalmente. É muito simples, muito fácil, é um pequeno formulário apenas para pedir o agendamento com o nome para depois receber a confirmação. Quando as visitas ocorrem? As visitas acontecem nas quintas-feiras, no período da tarde, a partir das 14 horas, e tem uma duração mais ou menos de 2 horas essa visita, porque além desse contato, essa conversa ampla, democrática, onde eles podem perguntar, eles podem interromper quando eu estou falando, eles também fazem uma visita aos demais setores do tribunal para exatamente tomarem conhecimento da funcionalidade desses órgãos. O projeto ele pretende sair da capital e ser implementado no interior da Paraíba também? A ideia do projeto era trazer as pessoas para o tribunal, né? Mas há aquela dificuldade dos municípios mais longínquos, desses alunos fazerem essa viagem, porque aí vai ter que ter transporte e despesa. Então nós também estamos saindo para o interior, já visitamos outras cidades como Campina Grande, a região de Souza, no Alto Sertão, já recebemos cidades perto da capital e vamos expandir, obviamente, porque quanto mais pessoas nós atingirmos, o resultado será melhor. E, inclusive, tem um fato interessante que eu esqueci de contar, porque depois que os alunos, aqueles jovens, escutam o rap e a letra do rap fala sobre você ter esperança, estar com a esperança em dia para acreditar na justiça, então, acabando aquela música, o rap, eu viro para os alunos, você acredita na justiça? Aquela pergunta feita assim de supetão mesmo para não permitir que haja um raciocínio de você se preparar para a resposta. E eles vão dizer espontaneamente, eu não acredito. Mas por que você não acredita? E a gente detecta quase sempre que aquela pessoa não acredita porque ele está com uma informação errada sobre a justiça. E quando a gente esclarece, eles dizem com a mesma naturalidade, eu não sabia que era assim. Muito bem, parabéns. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leandro Santos, vai falar do projeto Pró-Endividados, que tem o objetivo de orientar as pessoas endividadas a saírem dessa situação. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Espírito Santo é enfrentar desafios, mas é muito gratificante, porque você vê o resultado de tudo aquilo que você realiza dentro do contexto judicial, dentro do Tribunal de Justiça. Estão abertas as inscrições para o 3º curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro, na sede da AMB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à AMB.
Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o projeto do Tribunal de Justiça da Paraíba, Conhecendo o Judiciário. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, Leandro Santos, vai falar do projeto Pró-Endividados, que tem o objetivo de ajudar as pessoas endividadas a saírem dessa situação. Doutor Leandro, o percentual de famílias brasileiras que relataram ter dívidas em janeiro deste ano chegou a 63,4%, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Por que o Tribunal de Justiça da Paraíba quer ajudar essas pessoas endividadas? Essa pergunta é extraordinária, porque ela está dando a oportunidade das pessoas tomarem conhecimento de uma nova visão de justiça para o Brasil de um modo geral. O que é que eu estou falando? Estou falando nos chamados métodos consensuais de conflitos. Então, o Conselho Nacional de Justiça está incentivando que os tribunais tenham núcleos de conciliação, que é uma expressão mais fácil de se entender, porque o nome técnico é mais complexo, então são núcleos de conciliação, para exatamente atingir 2 objetivos: evitar a demanda, ou seja, evitar a chegada de novos processos, como também findar milhares e milhares de processos que já existem. Então, através desses chamados métodos consensuais de conflitos, as partes são convocadas ao Tribunal de Justiça exatamente para uma tentativa de conciliação. Então, quando a gente investe nesse projeto Pró-Endividados, que está à frente desse projeto é a desembargadora Maria das Graças, nós estamos exatamente trabalhando em prol do judiciário e do cidadão. Porque nós estamos resgatando a cidadania, porque na hora que ele sai dessa situação de dívida, ele resgata a sua cidadania, principalmente a chamada cidadania consumerista. E o tribunal também ganha no aspecto de diminuir a taxa de congestionamento dessas ações e também dos novos processos que poderiam chegar ao tribunal caso não houvesse essa fase de conciliação e o resultado positivo desse evento. Na prática, como é que esse projeto funciona? Vamos imaginar que nós tenhamos 10 mil processos que se referem a pessoas que estão questionando dívidas, junto a bancos, junto a cartões de crédito, junto a empresas de telefonia. Então, nós marcamos uma semana ou mais de conciliação. Esses processos são levados para um determinado local. Ali se junta um grupo de juízes, um grupo de servidores e vamos fazer essas audiências que recentemente nós fizemos isso, atingimos numa semana 2.000 audiências e com um índice de 80% de conciliação. Nossa. Então isso é um resultado extraordinário para o judiciário e para a cidadania. Então, as pessoas que estão com um processo em tramitação, o processo automaticamente é remetido para aquele centro, aquele núcleo de conciliação, para exatamente credor e devedor estarem face a face para exatamente saldar essa dívida e voltar à normalidade dessa pessoa que quer ter crédito para comprar, e aí todo mundo ganha, porque aí gera riqueza e qualquer país vive da geração de riqueza. E a circulação do dinheiro, com você podendo voltar à sua condição de compra, isso gera essa riqueza do que estou falando. Os endividados que quiserem participar devem fazer o quê? Os processos, essa abordagem que nós estamos falando, são aqueles dos processos em curso. Uhum. Então, nós pegamos todos os processos que estão em curso e levamos esse processo para o local onde vai haver aquela semana de conciliação. Mas esse projeto também ele pode abordar situações que antecedem ao próprio processo. Então, nós podemos juntar credores e devedores antes da formalização de um processo para tentar a mesma conciliação. Então, esse núcleo do Tribunal de Justiça da Paraíba, que se chama
núcleo de métodos núcleo permanente de métodos consensuais, é de um relevo extraordinário e tem sido implementado em todos os tribunais exatamente para fomentar, para fazer evoluir a conciliação no âmbito do judiciário, porque é a melhor forma de resolver um litígio. Quando o juiz julga, o juiz agrada 50% da população. Quando há um consenso, uma conciliação, um pacto, um acordo, todos os dois saem contentes, felizes e realmente o conflito se resolveu. Quem está com o nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito também pode participar? Principalmente essas pessoas, porque eles estão impedidas de fazer compras, de contrair empréstimos. Então, seja o nome no Serasa, no Cadim, no SPC, então todas essas pessoas, ao realizarem um acordo, uma das cláusulas do acordo é exatamente a chamada suspensão da negativação. O nome dele sai daquele rol de mal pagador e ele volta à condição de ter crédito em toda a praça. O Tribunal de Justiça da Paraíba tem outra abordagem no campo da conciliação? Sim, o mesmo núcleo de métodos consensuais, de conciliação, vamos chamar assim que fica mais fácil, também realizou extraordinário evento para as vítimas de acidentes de veículos, para o recebimento do seguro DPVAT. E para você ter uma ideia, em uma semana nós pagamos 8 milhões de reais. Então é muito dinheiro e essas pessoas tanto evitaram os processos, porque eles iam perder muito tempo com pedidos administrativos, as seguradoras requerendo mais documentos, aquilo demorando, como no próprio judiciário para marcar uma audiência de conciliação, depois ter uma audiência de instrução e julgamento, se fosse o caso uma perícia. Então a gente vence todas essas etapas. Vamos trazer as seguradoras, vamos trazer as vítimas de acidentes ou seus familiares para aquelas hipóteses em que ocorreu o óbito, e aí a gente vai definir o valor do pagamento, que é feito num prazo de 45 dias, e aí a gente está ganhando, a sociedade está ganhando. Parabéns, muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Enio Rosseto, sou juiz em São Paulo, juiz de direito, e meu conselho para quem quer seguir esta carreira é, em primeiro lugar, fazer uma boa faculdade, em segundo lugar, estudar bastante, mas bastante mesmo para o concurso e se preparar de forma adequada, porque o concurso é muito difícil. Agradeço ao desembargador Leandro Santos pela entrevista. Eu que agradeço, Renata, essa grande oportunidade que o programa Brasil Justiça me oferece ao Tribunal de Justiça da Paraíba e oferece ao Judiciário brasileiro para a gente poder trazer esses esclarecimentos que são muito importantes para a cidadania de um modo geral. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.